Fala para a Márcia atender o telefone em outro lugar lá. Márcia. Nós já estamos ao vivo já. Ele pega uma aula agora na página do Jardim de Primavera, né? E ele está contando a aula. Ela falou? Sei, um abraço. Depois a gente conversa. Um abraço. Lineu, já temos o bom dia da Simone aí. Bom dia, Simone. Nós vamos dar mais um tempinho para o pessoal ir entrando e nos alcançando. Temos o bom dia do Eduardo. Olá, Eduardo. Mais um minutinho e nós vamos começar a nossa aula, tá bom? Sim. Então, os irmãos e irmãs que forem entrando aí, se quiserem registrar o seu bom dia, nós acolhemos a todos e todas. A Dulce. Olá, Dulce. Bom dia, Dulce. Maria Célia Bortolucci, bom dia, minha irmã. Bom dia, irmã. Acolhemos com carinho aqui a nossa irmã Cleide Costa. Graça e paz, meu irmão, bom dia. Olha quem apareceu aqui. Nossa irmã Luciane Capel, bom dia. Meu beijo, minha irmã. Que Deus te abençoe. Temos também a presença do Benê. Bom dia, Benê. Grande Benê. E aí o pessoal vai entrando e eu vou registrando conforme o pessoal for entrando aqui, tá bom? Temos o bom dia. Ei, mas essa daqui também, Priscila Capel, bom dia. Minha querida filha. Temos a presença do Éder. Bom dia, Éder. Um abraço. Bom dia, Luciane. Muito bom ter a sua presença aqui conosco. Aí, mas aí começou, como é que fala? Começou a melação aqui, ó. Ai, ai. É tudo em casa. Tudo em casa. Gente, irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 21/6, né, às 9h33, vamos dar início à nossa escola dominical, para a gente não perder muito tempo. Então, acolho a todos e todas vocês, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus que nos abençoe com essa aula, nos oriente para a vida mediante a sua palavra. O nosso professor de hoje é o irmão Lineu Capel, professor da sala dos homens na nossa igreja, e hoje ele dará a aula, a lição da nossa revista, que ele daria se fosse a aula presencial junto com os homens, né? Então, hoje é ele que vai nos conduzir no aprendizado do texto bíblico, buscando orientação para a nossa vida, certo? Então,
acolhemos vocês. Se você quiser pegar o seu copo de água, eu estou aqui com o meu copo de água. Pode talvez não parecer aí, mas é um copo verde, que é a cor litúrgica do momento. Estou aqui também com a minha xícara de café. Se você quiser pegar o seu copo ou o seu café aí, para você poder acompanhar tranquilamente a nossa aula, tá bom? Que mais que eu tinha para falar? Sim, registrando aqui o bom dia do Mark, né? Bom dia, Mark. O bom dia da Suzy. Bom dia, Suzy. A Suzy já deve estar de volta conosco aí. Ela estava de viagem, mas já chegou, creio eu, e estamos aqui. Temos também o bom dia da Edith, na presença do Senhor. Bom dia, minha irmã. A Edith é minha mãe do coração, que mora em São Carlos. Está nos acompanhando aí. E assim nós vamos dar início. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa aula, a nossa escola dominical. Pai querido, nós nessa manhã nos voltamos para Ti, agradecidos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco, agradecidos, ó Deus, porque a Tua graça nos alcançou mais essa manhã, nos dando a disposição de nos levantarmos de nossas camas e juntos e buscarmos orientação para a nossa vida mediante a Tua palavra, aos ensinos do Teu Filho Jesus Cristo. Nos oriente agora, ó Deus, agradecemos a vida do nosso irmão Lineu, que se dispôs a estar nos orientando, dando a aula hoje. Agradecemos por sua vida, por sua preparação, agradecemos a Deus pela sua disposição. E pedimos que o Senhor sempre conceda ao nosso irmão sabedoria e entendimento da tua palavra, para que ele possa nos orientar, que ele possa ministrar ao nosso coração, mediante aquilo que o Senhor já ministrou a ele, já trouxe conhecimento e experiência na sua vida. Pedimos isso a Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, deixa eu registrar aqui também a chegada do pastor Samuel. Bom dia, pastor Samuel, reverendo Samuel. Também registrando o bom dia da Silvana. A Silvana é a tia da Simone, que mora lá em Jaú. Estamos tendo o alcance em Jaú também, né? E assim, irmãos e irmãs, sejam todos e todas bem-vindos. Para dar início, e antes de passar a palavra para o nosso irmão Lineu, eu queria dizer para vocês que, lendo a revista, lendo a lição, e por sinal, uma ótima lição, um material riquíssimo que a nossa igreja tem produzido, que são as revistas de escola dominical, produzidos pela Igreja Metodista, no âmbito nacional. Lendo a revista, que tem por título Os Discípulos de Jesus, como eu anunciei ontem para vocês. Lendo essa revista, essa lição, irmãos e irmãs, eu me lembrei do tempo lá de adolescência, quando eu me vi diante de Deus e diante de uma das, talvez a maior decisão que eu tivesse que tomar da minha vida. Me tornar discípulo de Jesus ou não, né? Seguir a Jesus Cristo, tomar um posicionamento a respeito do caminhar com Deus, ou caminhar segundo a minha própria vontade e a minha própria consciência. Então, aos 14 anos de idade, por volta dos 14 anos de idade, quando eu frequentava a igreja Assembleia de Deus, uma igreja que eu tenho profundo respeito e amor por essa igreja, aos 14 anos, num dos cultos a qual eu participava,
junto com a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Naquele culto, após a pregação e após o apelo que o pastor fez, eu me vi compelido a tomar a decisão por Jesus Cristo, a me tornar, de fato, um seguidor de Jesus Cristo. E, aos 15 anos, um ano depois, já frequentando a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista do Gama, lá em Brasília, eu me decidi por me batizar, né? Conversando bastante com o pastor da igreja na época, eu resolvi que era o momento de eu me batizar e assim completar tudo aquilo que Jesus queria na minha decisão. Então, aos 14 anos, tomei a decisão por seguir a Jesus e aos 15 anos me batizei. E de lá para cá tenho tentado, né, lógico que nós somos falhos e pecadores, mas tenho tentado seguir a Jesus e tentando fazer a vontade de Deus, um pouco acertando, um pouco errando, mas sempre tentando fazer a vontade de Deus. E aí, olhar essa revista, olhar essa lição, os discípulos de Jesus, eu fico me perguntando o que significa, então, se tornar discípulo e discípula de Jesus. E é sobre isso que o nosso irmão Lineu vai trabalhar conosco hoje, vai ministrar a nós na lição de hoje. Irmão Lineu, antes de passar a palavra a ti, eu preciso registrar aqui o bom dia e o amém da irmã Vera Whitehead. Ela é esposa do pastor Saul Whitehead, que moram lá em São Paulo, pastor aposentado da nossa igreja. A nossa irmã Vera está assistindo conosco essa aula. O bom dia da Maria Aline. Bom dia. Bom dia, Maria Aline. O bom dia da Márcia Pegoraro, né? E aí, Lineu, bom dia para você também, da Maria Aline. Amém. Muito bem. Com essa introdução, meu irmão, eu quero passar a palavra para você, para que você possa ministrar essa lição. E antes de passar para você, falando sobre discípulos e discípulas de Jesus, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu ponho aqui, para quem gosta de leituras e pesquisas, aqui eu recomendo esse livro, 12 Homens, Uma Missão, que conta a história, para quem gosta da história dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos de Jesus. Esse livro é muito bom, eu ganhei ele do meu tio Zacarias, há um tempo atrás, já li ele inteirinho, é um livro muito gostoso de ler, muito bom. E esse livro aqui também, Quem é Quem na Bíblia Sagrada, né? As personagens da Bíblia. Esse aqui traz a história, um pouquinho da história dos vários personagens que aparecem na Bíblia. Alguns têm um texto um pouquinho maior, outros um texto mais resumido, até porque tem muitas personagens na Bíblia que a gente sabe muito pouco, né? A Bíblia não conta a história da pessoa, então os estudiosos resumem, né, e trazem aquilo que é possível, tá bom? Então, eu deixo a indicação desses 2 livros para quem quiser pesquisar a história dos 12 apóstolos e também das personagens bíblicas. Sem mais demora, meu irmão Lineu, a palavra é com você. A nossa saudação aos irmãos, que a graça de Deus esteja sobre mim, que vou falar, e sobre você que vai ouvir, que Deus possa nos ungir nesta manhã com a sua sabedoria, o seu amor, o seu poder, para que a sua palavra seja esclarecida, seja entendida e, acima de tudo, seja aceita pelas pessoas que participam desse momento. Eu, como
metodista já bastante andado, né? Tenho 68 anos. Me sinto numa situação diferente hoje. E quero aproveitar esse momento, primeiramente, para cumprimentar meu irmão, que completa mais um aniversário, meu irmão mais novo, Laírton, que eu amo muito e desejo a ele milhões de felicidade nesse dia. E, como professor de escola dominical, já há mais de 40 anos, nunca imaginei passar por um momento de estar numa dimensão tão aberta como é na internet, falar da palavra de Deus. Já preguei em templos grandes, em templos pequenos, em ar livre, e etc, etc. Mas, para minha irmã que está lá em Assis, me ouvindo agora, meu beijo para ela, carinhoso, e outros mais que estarão ouvindo, todo esse povo, a minha saudação. A minha alegria de poder participar da obra do Senhor é muito grande. Eu estou emocionado em saber que Deus usa as pessoas sem que elas imaginem o alcance que Deus tem para com a sua obra. Porque talvez pessoas que eu nunca vi, nunca vou ver, estarão me ouvindo e ouvindo sobre a palavra de Deus. E o Espírito Santo do Senhor há de agir nesse momento para fazer pessoas entenderem a necessidade e o grande valor que tem de ser discípulo de Jesus. Nós passamos um tempo difícil, tempo de isolamento social, mudamos as nossas características. Nós estamos se dispondo a fazer uma aula, eu em casa, o pastor lá na igreja, na sua casa, quer dizer, a igreja em si não está sendo usada, e os alunos estão em casa. Nunca imaginei que isso seria uma situação possível. Porém, mesmo diante dessas situações tão difíceis, a palavra de Deus está sendo falada, ensinada, pregada, para que todas as pessoas tenham oportunidade de se dirigir ao Pai para a sua vida ser transformada e ele assim possa ser um discípulo. Devido a essas coisas que aprendi ao longo da minha vida, e assim também ensino para a glória de Deus, talvez em uma situação diferente, via internet, e nesses tempos de coronavírus, nunca imaginei falar de forma tão aberta. Por isso, agradeço a Deus por usar-me nesta hora. Humildemente peço capacidade para falar a sua palavra e que seja bem falada pela inspiração do Espírito Santo. Nesse tema, espero que se compreenda o significado da palavra discípulo. Discípulo de Jesus, que nós vamos ouvir a leitura do texto base de Marcos, que diz assim, capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler esse texto, porque é o texto básico dos princípios que eu tirei para poder me basear no estudo desta manhã. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Jesus os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados,
seguiram após Jesus. Por enquanto, nós paramos no versículo 20 para fazer uma reflexão onde nós sabemos que todos os livros dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, principalmente, vemos que Jesus teve um cuidado muito grande para escolher os discípulos. Ele orou, meditou, fez jejum, tudo antecedeu a escolha dos 12. Porém, ele não selecionou pessoas. Ele escolheu pessoas simples e humildes, pessoas pobres, pessoas que precisavam apenas ter um toque de Jesus e responder com o sim. Eu aceito seguir Jesus. Olha, isso foi fundamental na escolha dos 12. Os 12 representam para nós o primeiro passo que Jesus deixa na sua lição para aqueles que queriam segui-lo. Ele escolhe 12 pessoas, simbolizando a escolha de toda a humanidade, que ele fez opção quando recebeu de Deus o Pai a incumbência de descer à terra, reencarnar entre os homens, ser morto para salvar todas as pessoas. Ora, isto era, em síntese, a mensagem de Deus para a humanidade. E através desses 12 homens, essas 12 pessoas que foram simbolizadas como discípulos, começou a história da salvação pós-Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós vemos que ele chamou esses discípulos para testemunhar da obra que estaria diante dele. Para entender melhor que vou deixar algumas perguntas que nós faremos ao final da explanação. Primeira coisa que nós temos é o conceito de como isso se dá na vida das pessoas, como ocorre toda essa atividade onde as pessoas são convidadas, aceitam e complementam a sua vida, fazendo parte da vida de Jesus. Na revista do nosso professor, nós temos uma literatura muito farta, muito boa, ampla, e eu vou até tomar o cuidado de ler, porque ela é precisa. A nossa comentarista diz assim, que no grupo de Jesus havia uma diversidade de pessoas com virtudes e defeitos. Se os discípulos puderam desenvolver virtudes ao seguir Jesus, os defeitos daqueles homens não foram empecilhos para o mestre. Nós não podemos nos ater nos defeitos das pessoas que caminham conosco na missão. Nós também temos defeitos. Somos pessoas que têm erros. Se o Cristo não os tinha, não considerou os defeitos como impedimento, nós também não podemos considerar o defeito dos outros na caminhada com Jesus. Todos nós temos defeitos. Só o mestre era perfeito, mas ele não considerou o defeito de ninguém no convite que fez, tanto que um deles o traiu e o entregou à morte. Mas ainda assim, antes disso ocorrer, Jesus o amava e Jesus o amou até a sua morte. Ana Tepedino destaca alguns elementos essenciais para o discipulado. O primeiro deles é o chamado. Nós somos chamados. E quando somos chamados, temos a seguinte posição: sim ou não ao chamado. Esse é o primeiro ponto que precisamos entender. Uma vez que o chamado existe, precisamos responder. Quando chamamos e respondemos sim,
Jesus o recebe e, ao aceitar o chamado, ele passa a seguir e servir. Servir é uma parte da nossa vida a partir do sim. Devemos servir a quem? A Deus e aos outros irmãos. É necessário a gente ter essa visão. Somos muito egoístas, muito independentes, pessoas muito cheias de si, dentro de si, e esquecemos do próximo. Talvez próximo que está tão do nosso lado, dentro da nossa família, dentro do nosso serviço, dentro da nossa atividade, dentro do nosso caminhar, tem pessoas tão próximas de nós que nós não servimos, minimamente. Às vezes, ignoramos as pessoas. Isto não é o ensinamento do discípulo, ou para o discípulo. Enquanto caminhavam com Jesus, eles desenvolveram duas importantes ações: o ver e o escutar. Os discípulos, para serem discípulos, primeiro precisaram ser orientados, ensinados e, assim, capacitados para realizar a obra. Ver e escutar será determinante para outra função do discípulo, que é quando ele é enviado, quando ele é mandado agir, fazer a sua obra. O mestre nos capacita para a ação. Isto faz parte do processo de educação para ser discípulo. No chamado, os discípulos de Jesus se uniram a ele. Por intermédio do seu chamado, a iniciativa é do mestre, o mestre os chamou, e ao responderem positivamente, os discípulos passam a ter uma relação duradoura com Jesus. Veja bem que, quando a pessoa se aproxima de Jesus, ela precisa querer estar ao seu lado, querer segui-lo, e não ser apenas uma pessoa que se aproxima de Jesus por um interesse, por um fato social, por falta de opção, ou coisa parecida. A decisão de aceitar Jesus, ela deve ser duradoura, deve ser intensa, deve ser uma coisa decidida no coração. Não pode ser algo que hoje está sim, amanhã não é. É muito importante a gente ser firme na decisão de aceitar a Cristo. Esta decisão trará algumas consequências, algumas dificuldades, alguns problemas surgirão na nossa vida, porque a decisão de aceitar a Cristo para ser discípulo implica em renúncia. Renúncia de outras coisas que nós sempre fizemos, sempre fazemos, sempre queremos fazer, e isto às vezes não agrada ao nosso mestre. Se não agrada ao nosso mestre, isso deve deixar de ser feito e ser executado para ser executado uma outra situação. Então, implicou em renúncia, mudança de posição, mudança de postura, mudança de palavreado, mudança de pensamento, mudança de atitude. Isto é o primeiro problema. As pessoas aceitam a Jesus e já têm esse problema. Por isso precisa ser determinado, precisa ser firme, precisa querer realmente ser discípulo. Senão, não vai dar conta de continuar essa caminhada. Meu irmão Lineu. Pois não. Pensando nessa questão da renúncia, que você vem dizendo, seria interessante, então, pensar que também, quando sentimos ou ouvimos o chamado de Jesus, é preciso analisar bem o que significa esse chamado, né? Porque eu tenho percebido na minha caminhada cristã que, às vezes, as pessoas aceitam esse chamado apenas pelo sentimentalismo, sem antes calcular o que de fato significa esse chamado de Jesus ao discipulado cristão, né? A seguir ele e tentar fazer conforme ele ensina. Quando você traz essa questão da renúncia,
Então, nós precisamos, antes de tomar a decisão, apesar do sentimento, né, apesar daquilo que vem ao coração ser muito forte, né, e inclusive no momento dos apelos na igreja, existe muito essa questão do sentimentalismo muito forte presente, mas é preciso, então, calcular, pensar muito bem, usar a razão para poder tomar uma decisão consciente, sabendo que quando a gente decide por Jesus Cristo, então está implícito que nós precisamos ter a renúncia que você falou, né? Ou seja, essa mudança de vida, ela precisa acontecer daí para frente, né? Então, não é simplesmente aceitar Jesus, eu vou seguindo e depois eu vou pensar no que eu vou fazer, mas é preciso, então, calcular primeiro, né, saber o que isso significa, né? Perfeito. Veja bem que o lado emocional das pessoas levam a decisões, às vezes, absurdas, que quando a pessoa depois faz uma reflexão, ela se arrepende. E aceitar Jesus não permite arrependimento, porque você deve fazê-lo com consciência, com emoção, porque é o Espírito que faz você pensar e sentir que deve se aproximar de Cristo, mas a razão deve fortalecer essa decisão. Porque senão você aceita Jesus agora e desaceita ele daqui a pouco, ou renuncia a ele daqui a pouco, e isso é muito esquisito. Pessoas instáveis acabam se perdendo porque ora estão aqui, ora estão ali. Ora pensam de um jeito, ora pensam de outro. E isso é muito mal. As pessoas devem pensar muito bem e quando aceitam Jesus tem que ser perseverante. A razão deve estar fortalecendo a decisão do emocional. O seguimento, né, que é a segunda fase aqui, o termo seguir no grego é akolutein, e eu não sou nenhum estudioso em grego, mas eu estou aqui lendo, é uma palavra grega, e tem o sentido de fazer caminho com alguém. Ou seja, se você aceitou Jesus, você vai caminhar junto dele, com ele, ao lado dele, tudo fazendo o que ele quer. E no seguimento de Jesus, é o mestre que vai à frente. Ele que sabe das coisas, ele que autoriza, ele que determina, ele que faz acontecer. Portanto, seguir a Cristo é trabalhar e anunciar este reino. No seguimento, os discípulos abandonam tudo: a família, a casa, o trabalho, a estabilidade, o prazer de pescar para alguns que deixaram de ser pescadores, para se tornar pescadores de homens. Presta bem atenção, mudou de função, mudou de atitude. Mateus deixou de ser um coletor de impostos para ser um coletor de pessoas que estavam perdidas. Ele foi coletar pessoas, é um termo meio errado, mas só para fazer a analogia da função. E assim, os demais foram abandonando, mudando toda a sua atividade. E os discípulos confiaram completamente naquele que os chamava, Jesus. E o seguiram, independente de saber para onde ia, o que iam fazer. É a renúncia para caminhar com Jesus e servir a ele e junto dele. O serviço. No mundo moderno, o termo economia deprecia a palavra serviço. Por quê? Confere o sentido meio humilhante, né? Você é um serviçal, você presta serviço, então é uma palavra que é usada com um tom um pouco depreciativo. Mas Jesus dá um significado extraordinário nessa palavra serviço.
E ele diz assim, o maior no reino dos céus é o que serve. Então, é um contraponto ao que nós usamos e conhecemos da palavra, e Jesus dizendo, olha, o maior para aquela mãe, né, que queria que teus filhos, um do lado do outro de Jesus, ele falou, o maior no reino dos céus é aquele que serve. Então, o serviço é algo que faz parte do caminhar do discípulo. Ele vai servir. O próprio Jesus afirmou isso. E Jesus apresenta a seus discípulos a variedade do serviço, sempre destacando a perspectiva de doar-se, amar o próximo e ajudar quem necessita. Nós somos seres humanos, não podemos esquecer que tem o próximo do nosso lado, e às vezes ele precisa não só de dinheiro, hein? Muita gente acha que é só doando dinheiro que a gente ajuda. Não é bem assim. Tem pessoas que precisam de uma palavra, um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Agora está proibido, mas você tem outros meios de fazer ou substituir esta forma de ajudar o próximo, né? Nós temos visto algumas pessoas fazerem doações de cesta básica, essas coisas todas, como forma de ajudar os mais necessitados que perderam o emprego. Ora, isso é uma maneira, mas tem várias maneiras e às vezes muito mais intensa do que propriamente doar uma cesta básica. Portanto, o serviço é algo que o discípulo tem que ter consciência de que ele precisa ter. Vagabundo não entra no reino dos céus, porque Jesus trabalhou intensamente, ele nem quase dormia, não tinha sossego. As pessoas o procuravam, o chamavam, e ele nunca deixou ninguém sem ser atendido. E às vezes nós vemos certas narrações que falam assim, os discípulos, né? Mestre, já é tarde, nós estamos longe, não tem onde comer. Jesus fala, calma, traz um pão e um peixe aqui que eu resolvo esse problema. Jesus estava sempre pronto a trabalhar. Jesus trabalhou muito. Vagabundo não entra no reino do céu. Saibam disso. Não é discípulo de Jesus, que Jesus é trabalhador. Continuando. O envio. Tepedino afirma que a autoridade do enviado para representar pessoalmente seu Senhor cria uma estreita relação entre o que envia e o que recebe. Há uma harmonia para ser enviado. A pessoa que vai ser enviada tem que ter um conhecimento e uma relação muito íntima para ser o verdadeiro representante do mestre. Ser discípulo não pode ser por acaso, nem de qualquer jeito. Você tem que ter consciência, conhecimento, disposição, alegria de fazer e fazer. Porque tem gente que fica só na teoria. Ah, como é bom ser discípulo, mas só fala, não faz nada. Quem não faz nada não é discípulo. Então, Jesus diz que ele diz que ele ia instruir, ele ia preparar as pessoas. E por isso que enviar é um processo onde essas coisas acontecem para ele ir aprendendo toda a situação e depois vai enfrentar dificuldades. Às vezes não tem recompensa, não tem nem a gratidão. Muitas vezes você faz alguma coisa e as pessoas que recebem não agradecem, nem percebem que receberam. Porém, você que é o discípulo não deve se frustrar nem desanimar. Continua a sua caminhada. Judas Iscariotes foi um dos que frustrou Jesus, né? Ele teve uma traição. Talvez Jesus tivesse tido um momento de... Mas ainda assim, Jesus estava caminhando com ele até o fim. Após a crucificação de Jesus, e mesmo sob o anúncio da sua ressurreição, os discípulos enfrentaram um período de medo. Então, coisa própria do ser humano, ter medo.
Muitas vezes nós estamos com medo do coronavírus, né? Temos medo. Adotamos algumas medidas para se proteger, porque temos medo do invisível, do imponderável, daquilo que nós não conhecemos. Temos percebendo assim, até um absurdo, né? Tem pessoas que são malucas, né? Mas realmente temos medo. Inclusive, os discípulos tiveram medo. Houve uma crise de desarticulação do movimento de Jesus por causa da morte violenta que ele teve. Mas, aos poucos, foram retornando a coragem, renovando a esperança e se reorganizando como comunidade de fé. Nós vemos que tem países que perseguem igrejas, os cristãos, em épocas, a história nos conta que isso ocorreu tremendamente. Mas nem por isso a igreja sumiu e a palavra de Deus deixou de ser pregada. Vemos que hoje, em países do Oriente, comunistas, a palavra de Deus já está entrando para ser pregada nesses países onde era proibido. Mas ela já estava lá. A palavra sempre foi dita. Ela talvez foi abafada, dificultada, mas ela sempre foi pregada e muitas pessoas já aceitaram a Cristo. Bem, depois desta parte introdutória, eu gostaria agora de fazer o resumo para nós podermos entender e fixar uma ideia. Pessoas que conhecem a palavra, entendem a palavra, sabem que eu não falei grandes novidades. Mas a palavra de Deus, ela só tem uma novidade. É ser discípulo. A novidade é esta. E ela é sempre nova. Ela foi novidade nos tempos de Jesus e ela continua sendo novidade hoje. Porque muitas pessoas não sabem que ser discípulo é um grande privilégio, é uma grande alegria, é um momento de entusiasmo maior da vida. Não há nada no mundo que nos deixa tão feliz quanto ser discípulo de Jesus. E isso, eu não vou contar a minha história de ser discípulo, que é um pouquinho diferente do pastor, mas no fundo é a mesma coisa. A minha decisão transcorreu quando eu tinha 12 anos. Eu era uma criança, mas eu tinha uma certeza, uma firmeza que eu queria ser um discípulo, que não abandonei essa posição até hoje. Eu tenho muitas falhas, eu sou um homem muito pecador, eu já errei muito, me arrependo tanto, mas eu aprendi. Eu tenho certeza que Jesus tem olhado para mim como um discípulo, que precisa ser conduzido pela mão, precisa ser orientado todo dia. Ainda agora que eu já sou velho, ainda preciso de correções. Não tem como. Entrei numa escola, que é a escola dominical, que não forma e não permite parar. Precisamos melhorar todos os dias. Graças a Deus que é assim. Porque se não tivesse oportunidade de mudarmos, melhorarmos, aperfeiçoarmos, esse processo teria um momento de prova. Se fosse fazer a prova e a nota baixa reprovava, eu já estava reprovado um monte de vezes. Mas Deus, pela sua misericórdia, permite que a gente continue. E Ele permite que a gente se arrependa das nossas falhas e seja reconduzido ao caminho perfeito que Ele trilha para cada um de nós. Então, esta é a grande sacada do Evangelho. Então, irmão Lineu, nós poderíamos dizer que uma das grandes características dos discípulos e discípulas de Jesus é essa consciência
de não sermos perfeitos. E ainda assim, sermos chamados para realizar a obra junto com Jesus. Mesmo sendo tão fragorosamente pecadores, somos convidados a fazer parte da equipe, do pessoal, do grupo que Jesus incumbiu para espalhar, sabe o quê? A sua grande novidade. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso dito por Jesus é uma coisa fantástica, porque ele veio e ninguém sabia para que ele veio. As pessoas esperavam outras pessoas, outra pessoa, um salvador de Roma, um grande líder guerreiro, um grande homem, um poderoso chefe. Veio Jesus, simples, filho de carpinteiro, uma pessoa humilde, uma pessoa poderosa no que falava e fazia. O grande Filho de Deus, Jesus Cristo, nos deixou lições fantásticas, lições maravilhosas. E eu agora vou fazer algumas perguntas para poder finalizar a nossa aula. A primeira delas diz assim: quem Jesus chama para ser discípulo? É uma pergunta simples, que pode dizer para você que está me ouvindo que você foi chamado, que você está sendo chamado, que você continua chamado. Quem é você? Nem sei, eu talvez nem te conheço. Mas Jesus, eu sei que te chamou. E ele chamou conforme Marcos de 1, 16, 20. Eu volto a ler. Caminhando, Jesus chamou Simão e André, que lançavam rede. Pescadores, pessoas rúteis, pessoas simples, pessoas talvez pobres, pessoas comuns. Chamou Jesus eles e os convidou a ser discípulo. E eles aceitaram. Sim, largaram tudo. Isso é a renúncia. E seguiram Jesus. Então, em Marcos, nesse texto, tem uma informação clara. Jesus chama pessoas como eu e você. Realmente é pessoa simples. Talvez você não ache que você faz parte desse chamado. Não faça isso. Não se exclua. Você está perdendo uma grande chance de ser um discípulo. Jesus te convida. Bom, essa pergunta já encaminha a segunda pergunta. Por que ele chama você para ser discípulo? A primeira é: Jesus te chama. Agora, por quê? Este pronome nos indica em 14 e 15 do capítulo 1 a resposta. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho. Jesus já estava pregando, sozinho. Agora ele já começa a formar uma equipe. E qual era a sua pregação? O tempo está próximo. Meus irmãos, muitas pessoas morreram por corona sem ter tempo de ouvir Jesus ou aceitar Jesus. Porque foi muito rápido. Tem pessoas que morrem num acidente sem imaginar que vai morrer naquele dia. Sem nunca ter imaginado, né? A verdade é que quando nós menos esperamos, o nosso tempo está próximo. Eu sei que eu tenho 68 anos e meu tempo está próximo. Porque eu já tenho um tempo decorrido, né? Aí, ele só falou o seguinte: enquanto é tempo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Creiam na possibilidade da salvação. Eu vim derramar meu sangue para isto. Você pode ser salvo. O que é salvação, meu irmão? Salvação
é você se libertar dos seus pecados, dos seus erros. E Jesus permite que você faça isso se você aceitá-lo. Essa mensagem que Jesus estava fazendo, ele chamou 12 para ajudar a fazer igual, porque era muita gente que precisava ouvir. Não tinha internet naquele tempo. Apesar que agora tem internet, tem muita gente ainda fazendo, e muita gente precisa fazer, e muita gente precisa ouvir. E muito mais gente precisa ouvir. O mundo é milhares e bilhões de pessoas. Muitos não aceitaram Jesus. Se o mundo tivesse seguindo o Mestre, seria diferente. Não haveria fome, não haveria destruição do meio ambiente, não haveria guerras, não haveria maldade, não haveria tanto sofrimento, não haveria tantas doenças. Por não seguir a Jesus, muitos morrem e não escutam a palavra. Você precisa ser mais um discípulo para ajudar aqueles que já são a pregar essa verdade. Vamos somar. Este é o grande desafio desta manhã. É a grande mensagem. Ser ou não ser discípulo. Se você não quer ser, eu lamento, meu irmão. Você perdeu uma grande chance na sua vida. Jesus chama qualquer um e a todos. Jesus chama você para ser discípulo, para ajudar a pregar esta palavra, para multiplicar para as pessoas que ainda não conhecem. Que grande privilégio! Eu me sinto muito importante, porque eu sou um discípulo de Jesus. Eu não tenho nada de título, de coisas do tipo, mas eu me sinto importante. Eu faço parte desse grupo de pessoas que é discípulo de Jesus. A terceira pergunta que nós vamos deixar para você é resumir, né, de tudo que eu falei, o que é ser discípulo. E isso é um detalhe que talvez você está na dúvida. Eu gostaria de ser, mas não sei nem o que é isso. Então eu vou dizer o seguinte: discípulo é você primeiramente aceitar a Cristo, porque Ele é o Mestre, Ele é o Senhor. Se você aceitá-lo como Senhor da sua vida, você deu o primeiro passo para entender o que é ser discípulo. Depois que você aceita, vê o que Ele fala, o que Ele faz, o que Ele propõe, agora você tem que aprender algumas coisas. Eu já disse longamente que implica em renúncia, implica uma série de coisas, para que você, então, aí, pela imposição e inspiração do Espírito Santo, seja capacitado a se tornar discípulo. Porque Jesus capacita. Se Ele é o mestre, Ele capacita quem o segue. E aí, então, quando Ele ensina, não é nem... Eu não sou nem nada, porque é Jesus que ensina. Eu não ensinei nada, eu só apenas estou levando você a pensar no assunto para se introduzir na sua presença e por Ele ser ensinado, não por mim. Eu sou apenas um instrumento na mão de Deus para anunciar que você deve pensar no assunto e segui-lo. Seja discípulo de Jesus, que você vai ver o privilégio que é esta vida. A quarta lição, a quarta pergunta é: por que ou para que Jesus chama as pessoas? Para quê? Eu já falei, né? Já expliquei isso. Agora eu estou resumindo. Estou adensando para ficar fácil de você fixar esta lição. Jesus chama para que você faça parte da sua equipe e possa contribuir para que outras pessoas também conheçam a mesma palavra. Então, por que Ele chama? Ele chama para isso. E Ele não poderia fazer sozinho?
poderia, nem precisa de nós, mas com a nossa interação vai ser algo fantástico nas mãos de Deus, a palavra ser dita através ou conosco participando. É a grande chance que Jesus dá e nos valoriza diante de Deus. Quando Jesus me chama para ser discípulo, ele me põe numa condição de uma pessoa a mais. E ele está formando um povo das pessoas que contribuem para a sua obra. Por isso, Jesus chama as pessoas. E chama você também. Olha que coisa fantástica. Eu não vejo coisa mais importante na minha vida do que ser discípulo de Jesus. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou cristão, que eu sou metodista, mas, acima de tudo, que eu sou um discípulo de Jesus. Em qualquer circunstância, em qualquer momento. Esse é o grande charme da minha vida. Falo de boca cheia, de boca alta e grosso, como é a minha voz. Sem medo de falar, para qualquer que seja a circunstância. A quinta pergunta é: o que precisa ser ou ter para ser discípulo? Nós já falamos também sobre isso, agora eu vou resumir. Você precisa, para ser discípulo, aceitar. Depois de aceitar, se preparar. Depois de preparar, ser enviado. 3 fases, vamos chamar assim, entre aspas, ocorrem na sua vida quando você aceita Jesus. 3 momentos diferentes, ou na sequência. Você aceita, você se capacita e você é enviado. Quando você é enviado, você nem sabe para onde vai, o que vai fazer. O pastor jamais imaginou que viria morar em Birigui, né? É isso, não? Exatamente. Na sua caminhada, aconteceu Birigui. Sim. E eu conheci aqui e tenho imensa alegria de dizer isso. Ele é um discípulo como eu, nesse grupo. E assim Caminhamos juntos, né? Caminhamos juntos, né? Caminhamos juntos na mesma igreja. Eu acho que o discípulo e discípula de Jesus caminham juntos e não isolados, né? Sempre juntos com outros e outras no caminho da missão, né? Eu acho que... O nosso encontro foi por plano de Deus, que tivemos a oportunidade de, obedecendo a sua vontade, se encontrar e se conhecer. Deus nos uniu nesse momento para estarmos juntos na Igreja Metodista do Primavera, fazendo a sua obra. Eu não imaginava que um dia ia ter pastor Adi. Como? Nem conhecia, nunca pensei. Aliás, conheci o seu pai, né, em outros tempos, porque eu sou antigo que nem o pai dele, né? Então, veja como é interessante. Isso não é sorte, não é nada disso, não. É plano de Deus. Deus está nos usando juntamente, neste momento, para a sua obra na Igreja Metodista do Jardim Primavera. Não é só nós dois, né? São mais pessoas. Mas nós dois, especificamente, eu estou dizendo para você que não sabe o que é o plano de Deus. Deus nos enviou, Deus nos mandou, e Deus manda mesmo, para quem aceita. Para quem não aceita, Deus não manda nada. Deus não impõe condição nenhuma. Você vai, como diz a linguagem bem vulgar, vai se lascar sozinho. É mais importante nós sermos mandados por Deus. Eu aceito. Por fim, agora eu vou dizer a última pergunta. Viver como discípulo. Não é bem uma pergunta, é uma afirmação. Viver como discípulo
é uma coisa interessante. Nos leva a fazer reflexões constantes sobre a nossa caminhada. Às vezes, como eu já disse, a gente erra, falha, a gente tem muito defeito, né? E nesta vida, precisamos normalmente, constantemente, nos arrepender, pedir perdão e voltar ao ponto anterior. Porque somos, às vezes, movidos a uma emoção, a agir impetuosamente, de uma forma inadequada, levamos a sempre errar. Porque quando a gente para pensar, dificilmente a gente erra. Mas quando a gente age pelo emocional, por isso lá atrás nós falamos que quem aceita Jesus não pode aceitar e só naquele momento está tudo certo, precisa depois refletir e conscientizar-se de que aceitar não é algo emocional. Porque pelo emocional, nós agimos num momento de raiva, de dor, de ódio, de mesquinharia. Nós agimos sempre errado. Toda decisão nossa que é impensada, ela é errada. Nosso emocional vai para o impulso, e o impulso leva a gente àquela análise muito rápida. E nisso daí nós erramos quase sempre. Porque quando nós paramos, pensamos, refletimos com mais tempo, não erra, não. Sabe por que não erra? Porque você vai fazendo prós e contra, prós e contra, prós e contra, prós e contra. Você chega à conclusão mais certa. A razão te leva sempre a uma decisão correta. Agora, o emocional nem sempre, quase sempre, leva ao contrário. Portanto, viver como discípulo implica usar a razão para refletir na sua ação. A sua ação é que diz se você está como discípulo ou antidiscípulo. E antidiscípulo aí é um problema. Muitas pessoas que são antidiscípulo, e antidiscípulo, o termo está um pouco confuso aí, mas quer dizer contra o discípulo, desfazendo a ideia do mestre, isso atrapalha a obra do Senhor. E muitas pessoas têm atrapalhado a obra do Senhor. Têm deixado exemplos ruins, pessoas que não poderiam fazê-lo, que não deveriam fazê-lo, que têm toda condição de não fazê-lo e o fazem, denegrindo a imagem do discípulo. Então, eu quero pedir a Deus primeiro perdão quando eu procedi dessa forma, de público. Dizer que eu também já fui assim, eu sou assim às vezes. E depois, se alguém percebeu que eu fui um antidiscípulo, perdão também para você. Mas uma coisa é certa, eu já refleti sobre isso e me arrependo de ter feito dessa maneira. Por isso, viver como discípulo é um estado de espírito de reflexão constante, para não ser um antidiscípulo, e sim um verdadeiro discípulo de Jesus. E espero, meu irmão e minha irmã, que você, nesta manhã, tenha o desejo sincero, completo, grandioso, de querer ser discípulo. Aceite Jesus para o seu bem. Não é para o meu bem, porque para o meu bem eu já fiz a minha parte. Mas faça para você. Aceite Jesus como seu mestre, como seu Senhor. Seja um seguidor de Cristo e se torne um verdadeiro discípulo. Esta é a nossa proposta nesta manhã. Eu acho que o meu tempo está finalizado. Eu tenho certeza que eu falei muito. Eu achei que eu ia falar muito menos. Não dei chance nem para o pastor interagir comigo. Mas eu tenho
a inspiração de Deus me tocou e eu falei tudo que eu sentia. Mas e falei, quando a aula é boa... Hã? Mas quando a aula é boa, não dá vontade de interromper, dá vontade de ficar escutando. Pastor, o senhor é meu amigo, o senhor é suspeito. Não é assim, não. Eu espero que todos que tenham me ouvido tenham tido esse raciocínio para fazer juntamente comigo a mesma análise. E assim, juntos, meus irmãos, o Espírito de Deus vai tocar no seu coração. E a palavra de Deus vai ser acrescida, sedimentada, e você vai se tornar uma pessoa melhor. Se você já é discípulo, você pode se tornar melhor. Se você não é, você não tenha dúvida em querer ser um discípulo, será uma grande bênção. Um verdadeiro passo correto que você está dando nesse momento. Que Deus te abençoe, Deus te inspire, Deus te ilumine e nós possamos continuar a nossa caminhada e que um dia, quem sabe, a gente possa se encontrar. Eu estou no Jardim Primavera ainda. E lá comungo a minha fé, juntamente com este pastor e outros irmãos, muita alegria. E assim, externo, o nosso pensamento. Lá temos a escola dominical, da qual eu participo como auxiliar, né? Dando instrução e orientação para os meus irmãos. E eu saúdo aqui meus irmãos que talvez estão me assistindo, Benê, que eu já soube aí, e outros, Nato, e Luciano, e outros aí, né? E eu gostaria que outros pudessem também estar na mesma caminhada. Que Deus nos abençoe. Eu não sei se vamos terminar já com a oração, ou o senhor... Eu só vou registrar algumas participações, não todas, mas algumas participações aqui, Lineu, não é pergunta, mas é contribuição à sua aula, tá bom? Que bom. Lá no início da aula, nós tivemos a participação da Luciane, onde ela comentou o seguinte, quando nós falávamos sobre a questão do sentimento e da razão, né? Ela falou, perfeito, tem que estar todas as nossas áreas juntas, né? Ou seja, sentimento e razão, para que possamos, ela comenta que isso nos leva à convicção e o compromisso. De fato, a razão e o sentimento juntas nos dão condições de tomar a melhor decisão, e isso, de fato, nos leva à convicção de nos tornarmos discípulos e discípulas de Jesus e assumimos o compromisso. E a Priscila fez diversas contribuições. Sim. Minha irmã é psicóloga, então ela está falando com conhecimento também científico. Uhum. A Priscila também, confiança em Jesus também é um ponto fundamental, pois eles se entregam totalmente às orientações do mestre. E a Priscila também vai fazendo várias considerações. E, por fim, aqui a Luciane, já agora no final da aula, ela, perfeito, meu irmão, vou pregar sobre isso hoje. É uma verdade, hoje é uma verdade e uma necessidade do Evangelho. Temos que nos tornar verdadeiros discípulos. Exatamente, minha irmã Luciane. E, por fim, a participação da Cleide, agradecendo a ótima aula, que Deus abençoe e que tenha muitas outras aulas inspiradoras. Quando eu falo que a aula é boa, tá vendo? Não sou só eu que digo, tá? Não é porque eu sou seu amigo. Minha irmã Cleide, minha irmã Luciane, minha irmã e filha Priscila, são pessoas que estão muito próximas, mas eu tenho certeza que Deus está falando. Eu tenho certeza. Talvez pessoas não se manifestaram, mas Deus falou com elas e o que importa. Eu não estou nem um pouco preocupado, né, quanto aos comentários. Eu estou preocupado que Deus possa ter falado às pessoas e me usado nessa manhã. Eu estava disposto, levantei bem cedo
e coloquei-me diante de Deus para que ele fizesse o melhor. Não eu sou apenas mais um. E quem te conhece, Lineu, assim como eu tenho te conhecido, sabe que o que você está dizendo, o seu testemunho, quando você fala que você é discípulo de Jesus, mas também reconhece os seus erros, você não está sendo demagogo, né? Isso não é demagogia, você está sendo sincero. Quem te conhece sabe disso, né? Sabe que quando você fala com o coração e fala de verdade, né? E então nós queremos agradecer então a participação de todos e todas aqui na nossa aula e já convidando vocês, meu irmão e minha irmã, para o culto de hoje à noite às 18 horas e para a aula de escola dominical no próximo domingo às 9h30 da manhã, tá bom? Então já se sintam convidados e convidadas para o culto de hoje à noite, às 18 horas, e a nossa próxima aula no domingo que vem, às 9h30. Meu irmão Lineu, muito obrigado por essa belíssima aula, pela exposição dessa lição, né, onde nós aprendemos um pouco mais a respeito do que é ser discípulo e discípula de Jesus e o que isso implica, né? O que isso quais são as consequências que isso envolve, né? Muito obrigado, meu irmão, por essa aula, e eu queria te convidar para fazer o encerramento da aula com uma oração. Vamos orar. Ó Deus, grandioso, poderoso Senhor, meu mestre, ó Deus, nesta manhã, sentimos a tua inspiração, sentimos a tua presença, sentimos que tu és Senhor de nossas vidas. Muitas vezes, ó Deus, nos afastamos e erramos ao praticar atos contrários àqueles dos seus discípulos. Por isso te pedimos perdão, humildemente e totalmente reconhecidos das nossas falhas. Rogamos, ó Deus, através de Jesus Cristo, que esses pecados sejam apagados da nossa vida para a honra e glória do teu nome. E, ó Deus, que nos permita continuarmos na tua presença, como seus discípulos, frágeis, fracos, pecadores, errantes, mas determinados, ó Deus, a te servir. Rogamos que nos acompanhe, que nos capacite, que nos modifique, ó Pai, para melhor te servirmos, melhor te agradarmos, e mais pessoas possam te conhecer através do nosso testemunho. Permita, ó Deus, que sejamos sempre úteis à tua palavra, que tenhamos a possibilidade de ainda te servir nesta vida e na outra possamos estar ao teu lado. Ó Deus e Pai, guarda-nos de todo mal. Ajude as pessoas que ouviram e entenderam a ser decididas pela tua necessidade, pela tua vontade e pela tua decisão, ó Deus, possam te servir também. Ajuda-nos neste dia, nesse domingo glorificado ao teu nome, que nós possamos melhor te servir para a honra e glória de ti. Ó Deus, muito obrigado. Fique conosco, abençoe a todos quanto ouviram a tua palavra nesta manhã, que sejam alcançados igualmente e grandemente por ti. Eu faço esta oração em nome e pelo amor de Jesus Cristo, como seu discípulo. Amém. Amém. Que a bênção de Deus esteja sobre nós nesse domingo e em todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Meu irmão Lineu, fica só um pouquinho aí, tá bom? Pois não.